através da palavra aos nossos corações, amém? Senhor Deus Pai, Deus poderoso, ó Senhor, nós agradecemos o Senhor por estarmos aqui, Senhor. E agora, Senhor, que vamos estar, ó Pai, meditando a Tua palavra. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, Senhor, através da Tua palavra, ó Pai. Que nossos ouvidos, Senhor, espirituais estejam atentos, ó Pai, ao que o Senhor está falando conosco, ó Pai. Nós possamos reter toda a Tua palavra, ó Senhor, que possa cair, ó Pai, em terra fértil. E pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que nós viemos colocar em prática, Senhor, que nós viemos assimilar no nosso coração, Senhor, ó Pai, e colocar em prática, para que verdadeiramente venhamos ver, Senhor, o agir, o mover do Senhor nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, me conceder sabedoria, o discernimento, Senhor, para eu conseguir transmitir o que o Senhor quer que seja transmitido nesta noite aos nossos corações, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos estar meditando no livro de Atos, capítulo 3, amém? Livro de Atos, capítulo 3. É um texto bastante conhecido, bastante pregado. E glória a Deus por isso, porque o Senhor cada vez mais fala conosco e nos fortalece através da palavra, amém? Livro de Atos, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: Olha para nós. E olhou para eles, receber deles alguma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos neles, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma esmola. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que Pedro e João subiam ao templo na hora da oração para orar. Era o costume que eles ali tiravam aquele tempo ali e iam ao templo para orar, para prestar culto ao Senhor. Da mesma forma também, esse homem paralítico era levado até a porta daquele templo para pedir esmola, para ganhar sustento, para ter o seu sustento. Alguém o levava, poderia ser familiares, o levava e o colocava ali para que ele pudesse ganhar aí algum trocado, alguma esmola, para ajudar no seu sustento. E nesse dia, irmãos, um dia especial para a vida deste homem, ele ali, versículo 3, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Nós podemos observar que este homem paralítico, este homem que era coxo,
ali observando as pessoas. Com certeza ele já tinha ganhado alguns trocados de algumas pessoas. E no momento ali que ele vê ali Pedro e João, ele também vê uma oportunidade de ganhar algumas moedas, ganhar algum dinheiro para que viesse sustentar a sua necessidade naquele momento. Mas glória a Deus que aquelas pessoas que estavam indo naquele momento, Pedro e João, eram pessoas diferentes, como cada um que está aqui nesta noite, como cada um de nós, irmãos, que estamos aqui nesta noite. Nós temos que entender no nosso coração que nós somos pessoas diferentes. Nós não somos pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns. Esse homem paralítico, ele estava ali olhando o natural, olhando ali algo que poderia trazer o sustento para ele naquele momento. E quando ele vê Pedro e João, ele vê ali pessoas na sua mente, no seu pensamento, pessoas como as outras, que estavam ali num momento de religião, que ia entrar naquele templo para prestar ali um culto, mas um ritual religioso. Mas não, aqueles homens, Pedro e João, eles tinham algo especial na vida deles. Eles tinham a unção poderosa de Deus, eles tinham o poder de Deus sobre a vida deles. E aquele homem estava prestes a receber algo que mudaria a sua história, por deparar com alguém especial, por deparar com alguém que tem experiência com Deus, por deparar com alguém que andou com Jesus. E ele ali, olhando para Pedro e para João, ele pede esmola para eles. E Pedro olha para ele e fala: olha para nós. Olha para nós. E ele ali, fitando os olhos para Pedro e João, esperando receber algo, esperando receber alguns trocados. Pedro fala com ele: nós não temos nem ouro nem prata. Nós não temos dinheiro, mas nós temos algo muito melhor. Algo muito melhor que vai mudar a sua história. Algo que a moeda, o trocado, ele vai suprir um pequeno momento ali, e depois aquele homem teria que estar ali novamente pedindo esmola. A sua vida não mudaria com esmolas, com trocados. Mas quando ele depara ali com Pedro e João, quando ele depara com homens cheios da unção do Senhor, cheios do poder do Senhor, ele ali pede esmola. Mas Pedro e João, olhando para ele, fala: olha para nós, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. O que nós temos, nós te damos. Por quê? Porque aqueles homens tinham Deus, tinham Jesus. Aqueles homens andaram com Jesus, tinham experiências com Jesus. Eles tinham o Espírito Santo de Deus. Eles eram capacitados para fazer algo de extraordinário. E eles tinham a plena consciência disso. Pedro e João, eles sabiam que eles poderiam mudar a história daquele homem paralítico. Ao ponto que Pedro: o que temos, nós te damos. Pedro ali, ele fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo muito melhor. Eu tenho a presença de Deus. O que não é diferente, irmãos, com cada um de nós. Nós temos o Senhor, porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus que abençoou a Pedro e a João, é o mesmo Jesus que nos abençoa. É o mesmo Senhor. E a palavra de Deus fala em 1 João 1:12, que todos que receberam o Senhor Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós que estamos aqui nesta noite, em congregação, um culto familiar, nós sabemos que todos nós aceitamos a Jesus Cristo. Todos nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Então Deus, Ele nos deu o poder de nós tornarmos filhos de Deus. Pedro e João eram filhos de Deus. Você que está aqui nesta noite, eu que estou aqui nesta noite, nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, com limitações, sim, com falhas, sim, com coisas que precisamos melhorar dia a dia, sim, mas o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus,
Ele é o nosso Pai, irmãos, porque quando Pedro e João falou com aquele homem, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Ele estava falando que eles tinham o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que eu e você tem, o mesmo Senhor, irmãos, porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele opera maravilhas. Muitas vezes nós não temos essa ousadia que Pedro e João teve. Nós não temos a ousadia de liberar, de falar algo e crendo que vai acontecer. Com medo, muitas vezes, de falar, pensando que não pode acontecer. Preocupado, às vezes, com o que vão falar de nós. Preocupado com o que vão falar de nós. Mas quem faz a obra é o Senhor. Quem opera o milagre é o Deus Todo-Poderoso. Quando Pedro e João falou com aquele homem, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. A unção poderosa do Senhor, Ele estava liberando ali da parte de Deus, porque Ele sabia que dele mesmo, Ele não poderia fazer nada por aquele homem. Mas o que Ele tinha de Deus na vida dele, Ele poderia tocar e fazer algo na vida daquele homem, para mudar a história daquele homem. O que não é diferente, irmãos, com nós, com cada um de nós. O que nós temos que aprender, irmãos, que nós temos que colocar em prática na nossa vida, que nós temos capacidade no Senhor para fazer a obra do Senhor, que nós temos autoridade no Senhor, irmãos, para fazer grandes coisas, no nome de Jesus. Grande coisa, nós temos, irmãos, porque o Senhor nos deu, porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos filhos do Senhor. E Pedro falou: o que nós temos, nós te damos. A unção do Senhor, a presença do Senhor. Versículo 5: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. O que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus. Nós também temos, irmãos, autoridade no nome de Jesus. Nós também temos autoridade no nome de Jesus para vencer as nossas lutas, para vencer as nossas dificuldades. Muitas vezes as pessoas pensam: não, isso é para aquele que vai fazer missão, aquele missionário. Não é para o pastor, não é aquele que vai ficar indo nas casas orar, irmãos. É para cada um de nós manifestar a glória do Senhor na nossa casa, na nossa família, nas pessoas que passam por nós, no próximo, situações perto de nós. A igreja tem a obrigação de manifestar a glória do Senhor. A igreja tem a obrigação de manifestar o poder do Senhor. Por quê? Porque ela já tem o poder do Senhor. Porque nós já temos autoridade no nome de Jesus. Muitas vezes nós sabemos que nós temos, mas nós temos que exercer a autoridade. Nós temos que praticar esta autoridade, irmãos. É dia a dia. Pedro e João, quando ele libera a palavra para este homem paralítico, eles estavam exercendo a autoridade no nome de Jesus, não no nome deles. Ao ponto que no descorrer desses capítulos nós vamos ver que as pessoas ali ficaram admiradas com Pedro e João. E Pedro fala: não, irmãos, o que nós fizemos no nome de Jesus. O que nós fizemos debaixo da autoridade de Jesus, irmãos. E nós estamos vendo e vivendo nos últimos dias situações complicadas, situações difíceis. O poder das trevas, o poder do inimigo, ele tem se manifestado. Mas cabe à igreja também manifestar o poder que é maior, o poder soberano de Deus, irmãos. Nós temos visto muitas enfermidades surgindo, muitas situações surgindo, e nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ficar apáticos, parados. Nós temos que exercer a nossa autoridade no nome de Jesus. E isto é uma prática, isto é um exercício
E nós vamos, cada vez que nós praticamos, nós vamos ganhando mais força, mais confiança no Senhor, para falar mais. E cada vez que nós damos um passo de ousadia, o Senhor confia mais na nossa vida, o Senhor coloca mais situações na nossa vida, porque Ele vê que nós estamos dispostos a ser usados por Ele, dispostos a fazer ali como Pedro e João, que naquele momento eles não pensou em nada, não pensou, talvez vou fazer algo, não, vão dar esmola para ele e pronto, não. Eles pensaram e viram, nós podemos mudar a história deste homem. Nós como igreja do Senhor, irmãos, cada um que está aqui, não pode ficar parado vendo a situação acontecer e não tomar uma atitude espiritual, uma atitude de alguém que diz que conhece ao Senhor, de alguém que diz que serve ao Senhor, de alguém que diz que é filho de Deus, porque o filho de Deus, ele tem que tomar uma atitude espiritual. O filho de Deus, ele tem que ser usado na presença do Senhor. E nós sabemos, irmãos, pela palavra do Senhor, nós somos filhos de Deus, e nós temos que trazer para dentro de nós essa confiança, essa convicção, irmãos, que o Senhor, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos usar com poder, com ousadia, porque isso é para nós, isso é para os dias de hoje, e muito mais para os dias de hoje, à vista que o poder das trevas, nós vemos o que aconteceu aí, naquela creche, pessoa usada pelo inimigo, irmãos. Cabe a nós como igreja do Senhor estar ali intercedendo, estar orando, clamando pelo agir do Senhor. Cabe a nós como igreja do Senhor estar ministrando palavras de poder. Nós temos visto pessoas aí sofrendo diversas situações, e cabe nós como igreja do Senhor fazer como Pedro e como João. Muitas vezes nós não temos recursos financeiros, muitas vezes nós não temos conhecimento acadêmico, mas nós temos a unção do Senhor, nós temos a presença do Senhor. Isso já é suficiente para mudar a história, para mudar o curso da situação, para mudar vidas, para transformar vidas. Alguém ousado, alguém que manifesta o poder do Senhor, e esse alguém sou eu, esse alguém é você que está aqui nesta noite, irmão. Somos nós somos a igreja do Senhor. Nós somos, irmãos, o Pedro e João desta era, os discípulos, os servos do Senhor deste momento. Nós somos aqueles incumbidos para manifestar a glória do Senhor, manifestar o poder do Senhor na vida dos nossos familiares, na vida do próximo, irmãos. Muitas vezes é o próximo, é aquele que você encontra na rua, numa situação difícil. O próximo é um familiar problemático. O próximo é um colega de trabalho, um colega de escola, que é colocado na nossa vida, diante de nós, para quê? Para que se manifeste, irmãos, a glória do Senhor através da nossa vida. O que se espera é que nós, como servos do Senhor, irmãos, possamos dar uma palavra ali, uma palavra que mudará a história, que mudará a vida da pessoa, irmãos. Muitas vezes não se dá esta palavra, não se fala esta palavra por não acreditar, por não ter fé, por achar que é por nós, irmãos, mas não é por nós. Quem faz é o Senhor, quem opera é o poder no nome de Jesus. É o poder no nome de Jesus, irmãos. É a autoridade que é dada pelo Senhor, irmão. Pelo Senhor. Cabe a cada um de nós tomar uma posição de ousadia no Senhor. Uma posição de alguém que acredita no milagre, que acredita que a situação mudará, irmãos. Que quando Pedro falou para aquele homem, levanta e anda, ele acreditava que aquele homem ia levantar e ia andar. Por quê? Porque ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que ele servia. E nós, irmãos, nós conhecemos o nosso Deus. Tantas palavras nós estamos recebendo da parte do Senhor. Quantas e quantas vezes nós estamos aqui assistindo o culto,
participando do culto, irmãos, recebendo palavras, louvando, entoando louvores ao Senhor, falando do poder do Senhor, falando do que o Senhor pode fazer, irmãos. Mas cabe a cada um de nós a colocar para fora, é falar, exercer a autoridade no nome de Jesus Cristo, na situação ali, perto de nós, no nosso familiar, no nosso dia a dia, é exercer a autoridade como Pedro e João exerceu a autoridade no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, irmãos, nós podemos fazer proezas. No nome de Jesus, nós podemos fazer sinais e maravilhas. Nós podemos ser usados, irmãos, para mudar a trajetória da nossa família. Mas cabe a cada um de nós tomar uma posição, que muitas das vezes, irmãos, o que nós tem sido feito, tem sido pouco. Se espera mais de alguém que crê no Senhor. Se espera mais de mim. Se espera mais de cada um que está aqui nesta noite. Mais de ousadia. Mais de intrepidez. Mais de mostrar que verdadeiramente serve ao Deus Todo-Poderoso. E que verdadeiramente confia que Deus faz proezas. Que Deus faz milagres. E quando confia, a posição, a reação é diferente. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, irmãos. Deus quer nos usar para que o nome dele seja glorificado. Deus quer nos usar para que as pessoas se acheguem até o Senhor. Deus quer te usar na sua casa. Deus quer te usar na vida da sua irmã, na vida do seu pai, da sua mãe, na vida do seu familiar, na vida do seu tio, dos seus parentes, irmãos. Deus quer nos usar. Nós não precisamos ir para longe. Nós não precisamos visualizar nossa mente, querer ir para a Índia, para a China. Não. Tem pessoas perecendo do nosso lado. Tem pessoas esperando o manifestar da glória de Deus através da nossa vida. Através de mim. Através de vocês. Como igreja do Senhor, irmãos. Sabemos que nós temos as nossas lutas. Temos as nossas dificuldades. Temos os nossos problemas. Mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, irmãos. E sabemos que o Senhor tem nos capacitado para vencermos as nossas lutas no nome de Jesus Cristo. E para sermos instrumento para abençoar vidas. Nós não podemos ficar acovardados, com medo da situação, aceitando a situação, deixando as coisas acontecerem, deixando os dias se passarem, deixando a nossa caminhada aqui na terra se passar e não ver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nós podemos, irmãos, levar uma vida frustrada no que diz respeito ao agir de Deus nas nossas vidas. Porque nós falamos que Deus é poderoso. Porque nós falamos que Deus opera maravilhas. Porque nós falamos que Deus faz milagres. Então nós temos que declarar maravilhas do Senhor. E nós temos que declarar milagres do Senhor. Nós temos que ser ousados, irmãos. Ousados. Essa palavra, irmãos, é para que nós nos levantemos como servos, filhos do Deus Altíssimo. E que haja ousadia na nossa vida. Diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Diante das lutas que nós enfrentamos. Que nós venhamos esperar algo sobrenatural. Algo extraordinário da parte do Senhor, através das nossas vidas. Porque o Senhor, irmãos, Ele quer que nós participemos dos milagres. Ele quer, irmãos, que nós participemos do mover dEle na vida das pessoas. Ele poderia simplesmente abençoar e curar as pessoas, mas Ele quer me usar, Ele quer te usar. Ele quer que você faça parte do milagre. Ele quer que você faça parte
na mudança na vida de alguém, até na nossa própria vida. O Senhor, Ele quer nos usar, assim como Ele quis usar a Pedro e a João, assim como Ele usou os discípulos ali que o seguiam. Ele quer nos usar, Ele pretende nos usar. Cabe a cada um de nós, irmãos, reconhecer a autoridade que nós temos no Senhor, autoridade no nome de Jesus, e não acovardar, não amedrontar diante dos acontecimentos que estão acontecendo. Quanto maior o inimigo manifestar as ações dele, maior o Senhor vai capacitar a igreja para desfazer as obras do inimigo, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo, e hoje os representantes de Jesus aqui na terra somos nós, irmãos, capacitados pelo Espírito Santo, irmãos, direcionados pelo Espírito Santo. Somos nós que vai ter que ser usado para desfazer a obra do inimigo, irmãos. É eu, é você, é você, o instrumento que Deus quer usar para mudar a trajetória de vida da família. Porque você está aqui nesta noite, porque você aceitou Jesus Cristo na sua vida, porque você e eu somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Como Pedro e João eram filhos de Deus, nós também somos filhos de Deus. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Assim como Ele usou Pedro e a João, Ele quer nos usar, irmãos. À medida que nós confiamos nele, à medida que nós entregamos Ele e depositamos ousadia no que a palavra fala, que nós possamos exercitar a nossa fé no Senhor. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que tinham acontecido. As pessoas ali conheciam aquele homem coxo, conheciam a vida daquele homem, sabiam que aquele homem sempre era colocado ali para pedir esmola, e de repente eles veem aquele homem andando, saltando e louvando a Deus. Eles ficaram ali espantados, eles ficaram ali assombrados, irmãos. É o que Deus quer fazer, irmãos, através da nossa vida, fazer com que a nossa família fique assombrado com o agir de Deus na nossa vida, irmãos. Que a família fique ali espantada com o mover de Deus na nossa vida, e através disso eles vão reconhecer que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas, que Deus faz milagre, que Deus opera milagre. Mas cabe a cada um de nós se posicionar como igreja do Senhor, como alguém que conhece a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos fossem ali no capítulo 4. Capítulo 4 do mesmo livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vamos ler mais uma vez, irmãos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O segredo da ousadia, da intrepidez de Pedro e João, o motivo daquela ousadia, o motivo daquele comportamento era que eles haviam estado com Jesus. Que eles haviam
tido um relacionamento com Jesus, trazendo para as nossas vidas o que vai fazer as pessoas se maravilharem com a obra de Deus na nossa vida, com o agir de Deus na nossa vida, é saberem que nós estamos com Jesus. É sabermos que nós estamos aqui num dia de quinta-feira, numa véspera de feriado, cultuando ao Senhor. Nós estamos aqui buscando ao Senhor. E com certeza nós estamos aqui com Jesus. Algo sendo liberado para as nossas vidas, através da palavra do Senhor, através das orações, através dos louvores que são palavra de Deus cantadas. Está sendo liberado algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Algo entra dentro da nossa vida, vem da parte do Senhor para nos fortalecer, vem da parte do Senhor para nos dar força. Nós não podemos ficar desapercebidos. Nós não podemos vir aqui simplesmente para cumprir ali um ritual, para mostrar presença. Não, irmãos. Nós temos que ter a plena consciência que está sendo liberado algo da parte de Deus para as nossas vidas. Está sendo liberado poder de Deus para a nossa vida. Através da palavra do Senhor, irmãos. Está sendo liberado o poder para quê? Para que ao sair do culto, ao deparar com a situação, a deparar com a afronta do inimigo, que nós vamos ter uma posição de ousadia, uma posição de intrepidez, ao deparar até mesmo com a circunstância na nossa casa, com a adversidade na nossa casa, que nós venhamos ter um comportamento de alguém que esteve e que está com o Senhor, que é alguém que está com o Senhor Jesus, irmãos. É isso que se espera da igreja do Senhor. É isso que se espera de cada um de nós, que venha tomar um comportamento de alguém que tem estado com o Senhor. Porque as pessoas ali ficaram maravilhados com Pedro e com João e procuraram saber sobre a vida dele. Uai, esses homens não têm estudo, não têm conhecimento acadêmico, não têm nenhum preparo acadêmico, mas eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele Todo-Poderoso. O que não é diferente, irmãos, com cada um de nós. Nós temos estado com Jesus. Nós temos estado com Jesus. Nós temos estado com Jesus. O que nós temos é saber que quando nós estamos com Jesus, é liberado o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Mas se nós foi liberado para a nossa vida, nós temos que exercer, colocar em prática, irmãos. Porque nós podemos passar a nossa vida toda, a nossa caminhada toda, e não ver o agir de Deus, não ver o mover de Deus. Por quê? Porque Deus falhou? Não. Foi liberado para nós, já foi nos dado. Mas nós podemos passar a nossa vida e terminar a nossa vida sem ver o agir de Deus, por não tomar uma posição. Porque já foi nos dado, já foi entregue as nossas vidas. Mas se nós não tomarmos posição, vai ficar ali guardado. A mesma coisa, alguém que tem uma herança, que tem um dinheiro ali, uma fortuna, mas que não gasta, que não usa, irmãos, vai morrer e não vai poder usufruir. Nós temos o poder de Deus nas nossas vidas. É para mim, é para cada um de nós. Nós temos que colocar em prática, nós temos que exercer, e assim nós vamos ver o agir de Deus, e assim as pessoas vão ver a diferença. Porque nós temos visto tantas e tantas religiões aí falando, mas a diferença é aquela que teve e está com Jesus. Essa faz a diferença. Essa muda a história. Essa transforma vida. A verdadeira religião,
A verdadeira religião é Jesus Cristo. É aquela que tem o poder para religar o homem a Deus. É aquela que religa o homem a Deus e ela se chama Jesus Cristo. E nós somos o representante desta igreja. Nós somos o representante de Jesus aqui na terra. Eu e você, irmãos. Nós temos a obrigação. Como nós vemos ali, o Evangelho de Marcos ali, no final, a incumbência que o Senhor dá à igreja. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Anunciai o Evangelho. Curai os enfermos. Fazei a obra do Senhor, irmãos. É para nós. É um mandamento do Senhor manifestar a glória do Senhor. É obrigação de cada um de nós. E nós podemos começar isso através das nossas vidas, irmãos. É não aceitar circunstâncias, não aceitar situações, irmãos. Porque nós sabemos, nós temos que aceitar a vontade soberana de Deus. Mas nós sabemos também que a nossa fé, ela só para na soberania de Deus. Enquanto o Senhor não falar nada, enquanto o Senhor não falar que não vai fazer, nós temos que crer que vai acontecer algo. Assim como Paulo ali, por 3 vezes ele pediu para que fosse tirado o espinho na carne. Mas aí o Senhor mandou a palavra para ele: a minha graça te basta. Aí ele sossegou, descansou no Senhor. Da mesma forma, a nossa fé, ela só para na soberania de Deus. Se Deus não falou nada, se Deus não falou que não vai fazer, irmãos, você tem que continuar acreditando que algo vai acontecer de extraordinário. Porque quando vem a palavra do Senhor, não vai acontecer isso, Ele nos sustenta. Ele nos dá paz e alegria extraordinária, assim como deu a Paulo, irmãos. A nossa fé, ela só para na soberania de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes é mais cômodo aceitar a situação. É mais cômodo ficar parado e aceitar as circunstâncias. Porque, como foi falado, ter uma atitude de ousadia. Ter uma atitude de intrepidez no Senhor. Isso faz com que nós temos que nos mover espiritualmente. Isso faz com que nós temos que sair do comodismo. E muitas vezes as pessoas preferem ficar na posição de comodismo. Mas não, irmãos. Nós somos chamados para não ficar no comodismo. Nós somos chamados para fazer igual Pedro e a João. Para mudar histórias. Para transformar vidas. No nome do Senhor Jesus. E glória a Deus. Porque nós temos a oportunidade de fazer isso a cada momento da nossa vida. E nós temos a oportunidade de fazer isso hoje, agora, neste momento. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, aqueles que puderem e quiserem. Eu e você somos a igreja do Senhor. Eu e você temos o poder de Deus na nossa vida, irmãos. Tem algo extraordinário, algo sobrenatural nas nossas vidas. Poder que muda vidas. Poder que muda situação. Foi nos dado através de Jesus Cristo. E cabe a cada um de nós que comece a exercitar este poder. E nós vamos começar fazendo isso através da nossa oração. Através da nossa fala com Deus. Cada um que está aqui tem uma situação, uma luta, uma batalha para ser vencida no nome de Jesus Cristo. Não para nos vencer, mas uma batalha, uma situação para ser mudada no nome de Jesus. E que cada um, irmãos, venha orar, crendo que a situação está sendo mudada, irmãos. Só lembrar de Pedro, quando falou com aquele homem coxo: levanta e anda.
levanta e anda. Então você, como filho de Deus, como filha de Deus, irmãos, diga a situação, diga a circunstância, mude agora em nome de Jesus. Comece a falar com Deus, comece a ser ousada na presença de Deus, irmãos. Senhor, Deus poderoso, Deus grandioso, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. E agora nós temos a oportunidade de sermos ousados na Tua presença. Por isso, ó Pai,